Opa, e aí? Nossa, galerinha, ao vivo aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Estamos entrando aí com mais um Se Liga no Gordo, o programa semanal aí do Gordo aí, trazendo assuntos quentes aí para discutir. Vamos esperar só o nosso amigo Gasguito entrar aí, que é o último espaço. Mais conhecido por Dias. É o Dias. É Dias ou é Gasguito? Não, ele disse que ele queria colocar Gasguito. Gasguito, então tá. Vamos deixar. Pessoal, hoje Vamos transmitir aqui agora, já está transmitindo. Ok. Está aqui o nosso amigo Gasguito, aqui, ó, Gasguito Dias. Boa noite. Estamos aí no mais um programa aqui no Se Liga no Gordo, agora o Se Liga no Gordo Debate. Vamos debater. E hoje um assunto muito interessante aí para essa galerinha que vai... pode ser um assunto que venha a cair no Enem, que seria o caso, o preconceito, né, contra os imigrantes no Brasil. Por que a gente discute bastante isso? Não é só a xenofobia, tem outras situações que podem acarretar isso aí. E por isso que eu convidei os 3 mestres amigos aí para nós discutirmos. É de praxe aqui no Se Liga no Gordo, né? Agora estou tentando conseguir uns patrocinadores aí. Vai ser só Cirilinha. Lanche. Tudo é permuta hoje em dia, né? Tá certo. Tá certo. Como é que é? Uma lancheria? Lancheria. Aí tu vai explodir, Fabiano. Eu quero que os amigos se apresentem para os nossos ouvintes aqui do nosso Se Liga no Gordo. E, claro, fale um pouquinho aí e depois nós já vamos começar com a nossa discussão do dia aí. Pode começar o Dias, o nosso Gasguito aí. Tudo bem, gente? Eu me chamo Guilherme Dias, é o nome de batismo, né? Mas Guilherme é um nome muito comum, Dias é um sobrenome não muito incomum. E aí, Gasguito é o apelido, né, que todo mundo chama. Até me estranho quando me chamam de Guilherme, parece que estão me cobrando um boleto, alguma coisa do tipo, né? E sou professor de História, né, já dou aula faz um tempo aí, fiz a graduação na UFSM, fiz o meu mestrado na PUC em Porto Alegre e o doutorado na UFSM de novo, defendi o ano passado, né, voltando para a minha universidade de origem. Então, pesquiso a parte de memória e patrimônio, né, e a minha última pesquisa fala justamente sobre, né, o patrimônio imigrante no Rio Grande do Sul. Passando a bola aí. Vai, Laurinho. Opa, e aí, gordinho? Fofinho. Só na boa, né? Olha o bullying, olha a discriminação aí. Eu primeiro queria agradecer, viu, gordinho? Tá? Um beijo, aquele beijo naquele lugar que tu sabe qual, tá? Sempre na bunda, sempre na bunda. E sempre. Tá? Então, um beijão aí. O Gasguito Dias, agora que eu fui descobrir que o nome dele é Guilherme aí. Eu tinha esquecido. Pô, eu achei que era Gasguito mesmo. Guilherme Dias é Bom Dias, né? Eu lembro do Bom Dias. E o Yuri, prazer aí, cara. Não te conheço aí, estamos se conhecendo agora aí, tá? Então, assim, ó, obrigado aí, o professor Fabiano, aí, pela oportunidade, tá? Então, meu nome é Áureo Luiz da Rocha, sou natural de Santa Maria, mas eu sou mais conhecido, na realidade, como o mais bonito do Colégio Militar de Santa Maria, o Bonitinho. Tá? Então, tem gente que me chama de Bonitinho. Tá? Pessoal, então, eu sou graduado, né, em História, licenciado pela antiga Unifra. Não, agora é Unifra, nem sei mais o que é, mudou tantas vezes. Universidade essa aí mesmo. Não menosprezando, é muito boa. Aí fiz algumas especializações ali na UFSM, Pensamento Político Brasileiro, na época das especializações, e História do Brasil. Tá? Não satisfeito, né?
fui buscar um conhecimento teórico um pouquinho maior, mais profundo, em ciências sociais. Então, eu sou bacharel em ciências sociais pela Universidade Federal de Pelotas. Nós vamos falar um pouco sobre essas questões, assim, também, discriminatórias, preconceituosas. E atualmente, né, eu estou aí para defender o meu mestrado lá voltei para a Universidade Federal de Santa Maria e vou defender o meu mestrado na área. Então, eu atuo ali no Colégio Militar como professor de Sociologia, tá? E quebro o galho, né, na História. Tá? Então, mais ou menos, a minha vivência é por aí. Tá? Então, espero contribuir, ajudar aí né, nesse primeiro Se Liga no Gordo aí, e outras oportunidades virão. Meu campo de pesquisa, bem tranquilinho, viu, Gasguito? Eu trabalho ali com a questão dos militares. Tá? Aquele período bem suave ali da década de 60, ali, então ali é o meu... Tava dando aula disso hoje, bicho. É o meu foco de pesquisa aí, entender se existe um pensamento militar, se não, eu acho que eu vou acabar me enrolando no final disso tudo aí, tá? Então, o pessoal que está ouvindo aí, espero contribuir, tá? Vamos lá, num viés sociológico hoje. Yuri, está contigo. Bom, é um prazer aí estar de novo aqui no canal do professor Fabiano. Não, meu canal não. Ninguém entra no meu canal. No seu canal. Eu vou tirar o corpinho fora agora. Então, muito obrigado pelo convite. Prazer aí o professor Áureo, que eu não conhecia também. O Gasguito eu conheço desde 2006, já faz mais de uma década que eu conheço. Pois ele. Cara, o tempo voa, né, bicho? Já faz 15 anos que eu conheço o Gasguito, lá dos cursos de História do UFSM, onde eu tenho graduação e mestrado. Fazia o doutorado lá, mas por motivos de força maior eu tive que parar. Dei aula em escola rural, já dei aula em Sinimbu, já dei aula em Cachoeira do Sul, onde eu era concursado, e agora eu estou dando aula aqui em Santa Maria, em 2 escolas particulares aqui, a Escola Providência e a Escola Santa Catarina. Então é um grande prazer, minha área de pesquisa eu estudo movimentos sociais e ditadura de segurança nacional no Brasil, e tem sido um prazer estar participando aqui com o Fabiano aos sábados, né, do nosso Junção de Fatos, que ele batizou, sobre história e literatura. Aí também, aí, ó. Isso. E queria convidar as pessoas para o meu canal no YouTube, chama Apologia da História. Quem quiser chegar lá, eu tenho produzido alguns conteúdos bem interessantes. Bom nome, Yuri. Bom nome. Sacou a referência, né? Fabiano, dá pra fazer propaganda? Eu esqueci. Faz. Eu também tenho eu nem pedi permissão, eu já comecei a fazer. Tem um canalzinho lá também, professor Áureo, História e Sociologia, lá no YouTube. Tá? Tem um material bom lá da Sociologia, então a gente está produzindo também esse material aí para ajudar aí o pessoal. Feito. Vamos lá, vamos começar esse nosso debate aqui falando sobre o preconceito contra os imigrantes, não só a xenofobia em si, né? Mas eu queria discutir com vocês algumas coisas bem interessantes. O Gasguito aí com a sua tese de doutorado no patrimônio histórico, né? O Áureo na sociologia, o Yuri trazendo essa parte histórica aí realmente. Mas como vocês veem Claro que quero que o Gasguito me coloque aí em relação ao patrimônio histórico. Aqueles primeiros imigrantes que vieram foram bem recebidos, ou não? E qual é a sua, vamos dizer, a sua grande influência no patrimônio aqui do Rio, não só do Rio Grande do Sul, mas aqui do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Pode começar contigo aí, Gasguito. Bom, beleza, então, né? Bom, é um prazer, então, tá dividindo esse espaço com vocês aí, nesse período de quarentena. Eu acho que eu nunca fiz tanta chamada de vídeo de WhatsApp para ver os amigos e tal, e é bacana eu conversar com o pessoal que a gente não convive todo dia em função de trabalho, é legal juntar gente de tudo que é canto, né? Cara, é o seguinte, ó, eu vou tentar falar de uma linguagem não técnica, porque eu acho que não é a ideia aqui, né? Se precisar de alguma referência mais específica, né? A mania do professor é tentar, né? Eu preciso ser compreendido. Então, eu vou tentar falar de uma maneira
que as pessoas consigam compreender isso de uma forma clara e direta. Sobre a imigração do Brasil, a gente tem que entender o seguinte, é um processo que vem do século XIX, os alemães no início do século XIX, a partir de 1824, né, os italianos já na segunda metade, e a ideia é o quê? Tu tem um país que é miscigenado, um país que é essencialmente composto por índios, negros e mestiços, e a ideia do século XIX é branquear esse país. Então, tu tem que transformar esse país, deixar esse país mais próximo da Europa. E a Europa é branca. Então, quanto mais branco, mais civilizado. É a ideia que se tem. E por isso, dentro desse contexto aí das revoluções que a Europa viveu na segunda metade do século XIX, a gente começa a receber essa grande leva de imigrantes, com o intuito de, no Sudeste, servir de substituição para a mão de obra do café, que a partir de 1850 ali a gente tem Eusébio de Queiroz, que é uma lei nacional que proíbe o tráfico negreiro, e aí as restrições realmente ficam mais difíceis para conseguir mão de obra para o café. Então, os imigrantes vão ser vistos no Sudeste com essa dupla função, substituir a mão de obra do café e branquear a população. Aqui no Sul, eles vêm preocupar as áreas devolutas. E área devoluta, o conceito é um local onde não tem nada, só mato e índio. É assim que definem as áreas devolutas. Infelizmente, é assim que definem. E esse imigrante vem com todo esse estigma de que ele vem para colaborar, ele vem para civilizar, ele vem para branquear o país. E, obviamente, essas regiões vão acabar se desenvolvendo. A nossa política de Estado posterior à imigração, ligada ainda à abolição da escravatura, as restrições à escravidão e à abolição, ela é seguida de uma ausência do Estado. O Estado peca, o Estado não faz nenhuma política que incentiva a inserção dos afrodescendentes ou dos escravos na sociedade, e é ali que ele peca, porque esse Estado incentivou e facilitou a entrada de imigrantes europeus e brancos, enquanto, quando a gente fala do fim da escravidão, aí a gente não tem a mesma atenção do Estado. É a origem da dívida histórica aí que está pautada aí as nossas políticas afirmativas, inclusive as leis de cotas. Sobre o patrimônio. Quando eu pesquisei, a preservação no estado do Rio Grande do Sul, e existe o patrimônio sobre o critério étnico, quando é representativo simplesmente porque é de algum grupo. O patrimônio ele pode ser tombado pelo valor de ancianidade dele. É um prédio antigo. O primeiro prédio de alvenaria na cidade. Pode ser tombado por isso. Foi o primeiro prédio, a primeira igreja da cidade. É um valor. Não é só religioso. Simboliza uma mudança na forma de viver e interagir naquele local. Pode ser tombado pelo risco de desaparecimento. Olha, isso aqui é uma arquitetura muito bonita, representativa, mas ela está num estado avançado de deterioração, e se a gente não fizer um tombamento, não fizer a preservação desse prédio, que o termo técnico é tombamento, vai que algum desavisado está achando, não, tem que derrubar, então não. Vem lá do Torre do Tombo, de Portugal, que era um registro e tal, um arquivo, e o termo tombamento a gente utiliza quando algum prédio é preservado, e é o contrário disso, justamente quando tu tomba um prédio, um bem, um imóvel, tu não quer que ele modifique, tu quer justamente fazer com que ele fique mais próximo das características originais. E aí vai entrando uma série de outros critérios, o arquitetônico, o histórico, mas dentro do que eu analisei, alguns processos de tombamento simplesmente associavam o imóvel à história da imigração, sem que ele tenha uma relevância arquitetônica, sem que ele tenha grandes justificativas, simplesmente representa os italianos, representa os alemães, a gente vai tombar. Em Santa Cruz do Sul, por exemplo, tem o prédio do antigo Banco Pelotense, que foi Banrisul depois, e eles não sabem quem é o arquiteto no processo. E aí é muito parecido com o arquiteto alemão, que tem prédios em Porto Alegre. Então, se representa os alemães, a gente precisa preservar. Está lá tombado o prédio, está preservado até hoje. Aquele prédio da praça ali, para quem conhece Santa Cruz. Então, acho que a gente pode
Acredito que seja essa a lógica do debate, né? O branco, na visão eurocêntrica, né, e elitista do nosso governo, o branco vem para colaborar, o branco vem para civilizar, né? Ele vem, na realidade, com a ideia de quanto menos miscigenado, quanto menos negro, melhor. É a ideia dessa política de imigração, tem uma ideia de branqueamento. Inclusive, se defende essa bandeira aqui, que é um Estado mais europeu do Brasil e essas coisas todas, né? E em virtude disso, né, tem uma identidade muito forte. Né? Claro que isso aí é uma crítica ao Estado, né? Não é uma crítica aos descendentes de imigrantes em si. Também tem que entender isso, né? Teve a entrada facilitada, teve 5 anos para começar a pagar a primeira prestação da terra, né? Teve todo não estou dizendo também que não sofreram, porque eu pretendo falar de novo, acho que a gente vai ficar num vai e volta, né? Então não vou monopolizar aqui, embora seja Gasguito, que fale demais, eu já vou passar a bola. Então, acho que a gente pode ir por aí, né? O branco vem com a ideia que o Estado tem de que o branco vem somar, né? E enquanto o negro é visto como algo que tem que ser superado. Né? E tanto que, tipo, as estradas, as construções, o que a gente tem no país foi construído com mão de obra escrava. A riqueza dos brancos veio do trabalho dos escravos. E aí pode puxar índios e negros também. Sim. Né? Então, passei a bola aí. Vamos seguir. Vai, Áureo. Defende aí a tua parte sociológica. Só uma coisinha aí. Pessoal, já está aberto perguntas aí. Se quiser saber qual é o perfume que o Bonitinho usa, qual é o gel de cabelo que o Gasguito usa. Então, estão abertas as perguntas aí, não tem problema. Vai lá, Áureo, defende a tua parte sociológica. Como eu sou do Nacional, eu não uso nada, tá? Não uso nada. Perfume nacional exclusivo aqui, nada. Galera, é o seguinte, tá? Então eu vou dar, que nem o Gasguito, né? Algumas pinceladas, né? Na parte sociológica, né? Então, no primeiro momento, assim, sei que o ápice hoje da discussão aqui é falar sobre essa questão no Brasil. Né? Eu não sou um pesquisador do tema, né? Não trabalho com movimentos sociais, não trabalho com patrimônio, né? Então eu sou mais pela questão da história política. Mas você sabe que a disciplina de sociologia equivocadamente, né, é colocado aí, né, nas disciplinas curriculares, né, como sociologia, mas na realidade a gente transita em 3 ramos do conhecimento, né, que é a ciência política, a antropologia e a própria sociologia. Tá? Então, assim, no primeiro momento, assim, o Gasguito fez essa fala histórica, a questão do racismo, né, a questão da escravidão, né, e a gente vai virar e mexer, nós vamos voltar a esses temas, mas, assim, hoje, tá, a grande preocupação, se vocês me perguntarem, a sociologia está debruçada sobre estudo da imigração? Não. Nós temos estudos assim muito recentes, principalmente dos últimos anos, tá? E depois, numa segunda fala, se eu tiver oportunidade, né, que a sociologia ela trabalha com a praxis cotidiana, com o que está acontecendo na realidade. Tá? A história também tá, como eu tenho a formação em história, também está mostrando também a história pública hoje em dia, que são fatos mais recentes. Mas a sociologia ela tem que fazer essas relações com a teoria, seja nos 3 campos que eu citei para vocês, ou seja também na questão que está acontecendo hoje. Tá? Então, quando a gente monta, por exemplo, uma questão de Enem, né, daqui a alguns meses que vai acontecer, já está ultrapassada. Tá? Bom, mas a minha fala em relação a esse tema em específico, tá, é um tema, assim, primeiro, conceitual. Sociologia, se ela for se debruçar, que alguns trabalhos agora, dissertações e teses, principalmente nos últimos anos, estão buscando elementos ainda na velha sociologia clássica. E eu vou depois, assim, com uma forma bem didática, vou tentar pelo menos, mostrar para vocês que os autores clássicos, eles nos deixam também, porque são clássicos, né, pessoal, nos deixam alguns elementos, assim, transversais para a gente poder acoplar, por exemplo, quando for escrever um texto dissertativo, né? E falando em Enem, professor Fabiano, a sociologia, ela é muito mais presente, né, quando se faz um texto dissertativo, né, lá na redação do Enem, como nas questões específicas, que é meia dúzia de questões. Bom, mas sobre o tema específico, hoje, gente, quando a gente fala assim em um problema social e um problema sociológico, então, um problema social ele está no cotidiano, um problema sociológico é quando nós teorizamos esse problema.
Então, nós temos assim um arcabouço na nossa sociedade hoje, baseado em processos históricos, né, que bem foi pontuado pelo professor, tá? Nós temos uma gama de coisas assim que a sociologia ela deveria fundar uma sociologia da imigração. Porque, olha, ele falou aqui na questão do negro, nós temos a questão indígena, tá? Nós temos em todo o nosso processo, né, no nosso processo histórico, temos alemães, italianos, poloneses, japoneses, toda essa galera, né, gente, chegando no Brasil, né? E qual é o olhar de alteridade, o eu em relação ao outro, né? E o eu nacional em relação àquele que vem de fora, aquele que imigra, né? Aquele que imigra. Tá? A migração é um processo macro, tá? Nós temos um processo mais diluído que nós vamos chamar de imigração. Aí temos a questão de portugueses, senegaleses, haitianos, né, que é o fator mais próximo que nós temos agora historicamente, os venezuelanos, bolivianos, cubanos, judeus, libaneses, né? E também tem uma outra forma de discriminação, de preconceito, de estigma, de queda de alteridade que é muito presente, né? E eu tenho que falar isso hoje para vocês, que em relação às questões ideológicas também, tá? Por exemplo, daí é uma coisa que eu trago diferente. Por exemplo, os comunistas também sofrem um processo de estigma também, de certa forma, tá? Que talvez a gente possa aprofundar um pouquinho mais. A sociologia brasileira, tá? Então ela teve um determinado momento, com alguns estudos, né, que eu posso aqui pontuar para vocês, que são os principais assim, intérpretes fundadores da sociologia brasileira, que nós vemos lá na escola do Gilberto Freire, que o professor Gasguito, ele, de certa forma, ele comentou agora, que nós vamos buscar lá no Caio Prado Júnior, viu, professor Yuri? Né, e vamos buscar também lá no Sérgio Buarque de Holanda, são elementos, né, que vão ser influenciáveis para uma discussão que vai envolver o nacional e romper com alguns mitos. Tá? Nós temos um mito fundador aqui importante que nós vamos ter que desconstruir ele, que é o mito, né, do brasileiro hospitaleiro, tá? Do gaúcho hospitaleiro, por exemplo. Pô, o gaúcho é tão hospitaleiro, né, que ele se acha, né, uma parte, né, extremamente relevante de todo que se chama Brasil, por exemplo. Então, a sociologia, ela transita e nós temos assim problemas assim, ó, problemas sociais e problemas sociológicos, né, que merecem ser tratados. Por exemplo, na política nós não temos uma verdadeira política pública. Temos políticas sociais bastante superficiais, né, que, por exemplo, está sendo tratada pelo governo. Nós temos também uma influência muito forte na parte da diversidade cultural que envolve o nosso país, por ser um país continental. Né? Para vocês terem uma ideia, meus jovens, nós temos preconceito lá no norte do Brasil, tá? Tem um preconceito muito grande que envolve, por exemplo, paraense e maranhense. Eles não se aturam, tá? E nós, gaúchos, ninguém atura nós também, que nós somos valentões, né? E às vezes nos estigmatizam também pela orientação sexual e viramos piadinha, né? Mas isso tudo tem um caldo, né, dessa nossa diversidade cultural e do processo de formação do espaço social brasileiro, né, das relações que se colocam sociedade e indivíduo. Então, os autores da sociologia, por exemplo, o nosso amigo Gilberto Freire, ele vai dar uma certa contribuição em relação a isso. Tá? Então, eu fiz uma parte assim, introdutória, então depois eu posso voltar um pouquinho ao que esses autores estão pensando, o que a sociologia clássica tem a nos dizer, porque esses elementos, na hora de construir um texto discursivo, eles enriquecem e fortalecem o argumento de vocês. É isso aí. Vamos lá, seu Yuri. Agora, a visão do seu Yuri ali agora. Muito bem. Então, eu não estava com uma fala preparada, queria ver o que vocês iam falar, mas, de repente, focar um pouco no século XX, né, já que o Gasguito fez um belo apanhado ali do século XIX. Né, no século XX, a gente tem ali uma forte imigração ainda italiana, né, no começo do século XX, principalmente para a região de São Paulo, que vai dar um start ali no processo de instalação, né, da indústria no Brasil, e vai estar na gênese da chamada classe trabalhadora brasileira ali, principalmente na classe operária, né? E esse é um processo que os italianos estão no início dele, mas que as ondas de imigração não param, né? O Brasil ele é conhecido internacionalmente como, ou pelo menos era, né? Isso é possível ainda se discutir,
mas era um dos melhores países para se receber imigrantes, né? Então a gente tem a chegada, então o professor Áureo falou, né, dos japoneses também chegam muito fortemente em São Paulo, uma comunidade muito grande hoje, libaneses, erradamente, né, palestinos também chamados de turcos, porque tinha um problema que eles tinham que pegar o passaporte turco para entrar, para sair da região, e aí, já falando do tema do nosso debate, que é o preconceito contra o imigrante, né, chamavam todos eles de turco como se fossem as mesmas coisas, quando na verdade eles eram completamente diferentes, nem falavam a mesma língua, né, o turco não fala o árabe, por exemplo, questões religiosas também, enfim. E mais para frente, nos anos 60, né, quando a gente tem a expansão ali da classe trabalhadora em São Paulo, a gente tem a imigração interna, né, a chegada dos nordestinos, né, dos boias frias, dos sertanejos, a gente tem a chegada dos nordestinos a São Paulo, o pessoal de Minas Gerais também. Então a gente tem uma formação de uma classe trabalhadora ali no estado de São Paulo, bastante plural, né, inclusive um dos bairros mais populosos de São Paulo é conhecido como Nova Bahia, e aí o uso do termo baiano para se referir a todo imigrante nordestino na região de maneira preconceituosa, de maneira pejorativa, né, quase como um xingamento, em São Paulo é muito forte, né, então tem essa questão que é muito importante também, que depois vai ser das imigrações internas nos anos 60. Tem também a imigração dos bolivianos, que hoje, já puxando um pouco mais recente, né, tem uma questão bem significativa ali entre os trabalhadores de São Paulo. Volta e meia aparecem fábricas de tecelagem com trabalho escravo de bolivianos na região, chineses também. Então, essa questão da imigração. E agora, mais recentemente, talvez na última década, né, os haitianos e venezuelanos também entrando no mercado de trabalho brasileiro, vários aqui no Rio Grande do Sul, principalmente haitianos, né? E a gente tem visto aí no noticiário várias notícias relacionadas a preconceito. Os haitianos misturam aí a xenofobia, que é um conceito que a gente pode trabalhar melhor depois, com a questão do racismo, né? Que não só eles são imigrantes, como eles são negros. E aí um racismo muito forte, uma xenofobia muito forte. Dos venezuelanos, eu lembro que quando deu uma crise lá na Venezuela, e vários venezuelanos migraram para o Brasil, os brasileiros tocaram fogo num acampamento venezuelano e faziam gritos, né, para que eles voltassem para o país deles. Foi assim, uma coisa horrorosa, digna da ascensão do nazifascismo, que é talvez o aspecto histórico de maior exponência ali do que significa a xenofobia, né, essa ideia de expulsar o imigrante, expulsar o outro, né, isso que o professor Áureo estava falando, o imigrante reconhecido como o outro, como aquele que deve ser, muitas vezes, combatido nessas ideologias aí. Algo que hoje, novamente, a gente tem a ascensão desses movimentos neofascistas, a gente tem a ascensão desses movimentos xenófobos no mundo inteiro, né, na Europa isso se torna um grande problema e é a grande plataforma política dos partidos de extrema-direita, principalmente na expulsão dos povos islamizados que migram para lá, assim como nos Estados Unidos é a grande plataforma política do Trump e do Partido Republicano, a relação da imigração, principalmente mexicana, né, mas latino-americana de maneira geral. Inclusive hoje mesmo, no Jornal Hoje, da Globo, aparecia uma notícia, uma denúncia de que os centros de imigração estariam retirando à força o útero de mulheres nos Estados Unidos, ou seja, uma prática hedionda, né, que tem tudo a ver com essa mentalidade preconceituosa em relação ao imigrante. Então, para iniciar, acho que a gente pode encerrar por aqui, e aí eu passo a bola para ti de novo, Fabiano. O que você, como tu falou, né, nós podemos tratar nesse primeiro momento, assim, uma passada rápida com todo mundo com a xenofobia, para ver o que cada um, tipo, o Dias trouxe lá do século XIX, tu trouxe o atual, o Áureo já pegou a sociologia. O que dá para saber? O que a xenofobia vem causando nesses imigrantes e por que eles continuam procurando o Brasil? O que vocês acham? Posso? Toda sua. Vou aproveitar que o Yuri falou aí dessa questão, né, puxou os Estados Unidos aí,
acho que foi 2017, a gente teve manifestações aí dos supremacistas brancos, né, em Charlottesville, que é no sul dos Estados Unidos, casualmente, né, colônias de exploração do mesmo molde que o Brasil, um passado escravista do mesmo molde que o Brasil, né, só que lá com uma política muito mais escancarada de segregação, né, com uma política através das leis, né, e, enfim, leis segregacionistas e todo um histórico de luta por direitos civis com Malcolm X, o Martin Luther King, né, os Panteras Negras enquanto partido, e tem toda essa questão que é extremamente atual, né? É um país do qual o nosso atual presidente tem uma identificação gigantesca, né? E é um país que tem um presidente igualmente polêmico e que acaba defendendo essas questões aí em relação a questões preconceituosas e que se posiciona a favor da economia e contra, né, qualquer tipo de direito à pessoa, de direitos humanos, de integridade, enfim, coisas desse tipo também já aconteceram quando, agora a gente está em setembro, teve o 11 de setembro aí, né, quando fizeram a lei patriota lá nos Estados Unidos e começaram a perseguir os descendentes, né, ou o pessoal que tem origem árabe no geral, né, que para eles tanto faz, né, aquele sinônimo de associar o terrorismo aos povos que cultuam o islamismo, né, enquanto religião do país que vem, né? Então isso é um desrespeito às culturas e às pessoas, enfim, né, que é muito comum nos Estados Unidos e eu acredito que tá muito parecido aqui, né? Isso se reflete também na violência policial e a gente entra com outras questões aí, né, que essa segregação que eu falei do século XIX, aí, que o Yuri contextualizou no 20, né, o Aro está falando da sociologia, daqui a pouco ele dá uma pincelada mais, né, de sociólogos mais recentes que também pesquisam isso. A questão nós temos no Brasil um racismo estrutural. O racismo não é conjuntural. Aconteceu alguma coisa e o pessoal agiu de forma racista com aquele indivíduo. Não. Esse assunto que teve recente agora aí do entregador eu não sei qual era o aplicativo dele, mas ele que teve lá ele foi entregar num condomínio e aí parece que o cara que não queria que ele ficasse ali e deu toda uma briga lá e o cara aponta para ele, você tem inveja disso aqui, ó. Apontando para a pele branca dele. Isso aí isso é um que foi filmado. Isso que acontece todos os dias. E essa violência policial, essa grande desigualdade que a gente está, é fruto do nosso passado escravista que não foi superado. A gente ainda tem muito, muito que caminhar para tentar acabar com esse tipo de preconceito. Porque existem espaços, existem locais que são ocupados pelos brancos, cargos que são ocupados pelos brancos. Os policiais abordam de maneira diferente as pessoas brancas e as pessoas negras. E eu não estou falando que eu acho, já aconteceu. Eu nem me considero caucasiano, mas já aconteceu de estar numa situação numa praça e ter alguns jovens com a pele muito mais escura que a minha, e esses caras foram abordados pela polícia e foram mandados embora. Os caras nem chegaram no meu grupo. Então, não é eu acho. Agora tu imagina num país com dimensões continentais quantos desses casos não se repetem diariamente, né? Ali eu não testemunhei violência física, mas a violência simbólica estava presente. Muitas vezes a gente acha que para ter racismo tem que ter uma agressão física, o policial tem que esfregar, enfim, o rosto do cidadão no chão. Não precisa ser uma coisa assim. E é justamente esse racismo velado, né, que faz pessoas hoje afirmarem, não, mas não existe racismo. Porque não viu nenhuma forma de agressão, nenhuma forma de violência mais explícita, se tem a crença que não há racismo, muitos, infelizmente, que não há racismo no Brasil, mas em tempos onde a gente tem que dizer que a Terra não é plana e que o nazismo não é de esquerda, não me surpreende nada. Passando a bola aí para vocês. Vai, Al. Vou nessa. Tá? Falando desse caso do entregador, né, a sociedade brasileira, ela é extremamente, né, os conceitos que nós podemos colocar, por mais duro que seja, a gente tem uma
uma dificuldade tremenda em aceitar as nossas bases históricas, né, estruturais e estruturantes, né, elas nos colocam como sendo uma sociedade assim extremamente autoritária, né? Até foi citado pelo Yuri, o Gasgui também colocou. Nossas bases são autoritárias, a maneira, tá, como nós fomos assim colonizados, tá? Mas os espanhóis foram piores, os portugueses foram. Não, isso não vem o caso. Mas é uma sociedade que ela é patrimonialista, né? Isso a gente pega lá no Faoro, por exemplo, né? Que desenvolve isso dentro da sociologia. Há uma sociedade patriarcal que tenta se libertar desse patriarcalismo, tá? Por que eu digo isso? Patrimonial também, para ficar mais claro para o aluno que nos está assistindo. Então, eu vou seguir ali o Gasguito, né, com exemplo, né? Recentemente nós tivemos 2 situações no Brasil, né? Tem a ver com esse tema, assim, ó, do preconceito que envolve, né, o caráter imigratório, né, os processos que acontecem dentro do país. Aquele episódio que aconteceu lá no Rio de Janeiro, do engenheiro, do carteiraço, né, aquilo ali soou muito mal, ele mostra, assim, ó, toda a fragilidade cultural que nós temos no país, toda essa base que nos foi colocada, né, aquela situação lá do juiz, lá em Santos também, então são situações, assim, ó, isso, do celular, né, então eu estou, né, eu tenho o poder político, eu tenho o poder econômico, eu poder, gente, olha aí, o desserviço, né, entre aspas, da educação, eu tenho o poder da cultura, eu tenho o poder do intelecto para dizer que o outro não tem, né, então isso é uma forma grave, ainda se for negro ainda, pior ainda, tá, porque nós vivemos, sim, que nem foi bem colocado, né, o debate tem essa coisa, né, então ele não é monolítico, né, vão surgindo. Então nós temos esse caráter que nós não temos, assim, no caso, né, dos negros, até dos índios, né, e desses que estão chegando no nosso país, olha o termo que eu usei, desses, como se fosse a eles, né. Então, olha, o meu altruísmo também, né, para construir uma imagem do nacional, né. Então ele não é conjuntural, que nem o Gasguito falou, ele é estrutural, porque ele envolve o quê? Um processo histórico que vem de longa data, né, que vocês descreveram, trouxeram até aqui, tá? Envolve uma questão cultural, uma questão econômica, no qual, né, se decidiu que algumas pessoas vão ser excluídas e vão ter um olhar diferente, tá? Então eu vou olhar, né, diferente lá o nordestino, o nortista, né? Isso dentro do nosso país, e nem se fala daquele que migra, né, que está vendendo, né, suas coisas na informalidade, porque não existe uma política pública adequada para isso, na praia ou nos centros urbanos, né? Então tem todo um fator assim, mas essa imagem, assim, sociologicamente, eu já estou encerrando a minha etapa aqui, ela se constrói dentro de uma visão sociológica que foi alimentada lá no início do século XX, baseado na sociologia norte-americana e na antropologia, lá com o seu Gilberto Freire. Né? Então, quando ele coloca aquela questão, né, como o nosso país é lindo, ele é híbrido, ele é miscigenado, então aquele famoso mito, né, da democracia racial. E eu sempre digo para os meus alunos, né, que nós, no Brasil, ainda nós estamos a descobrir, não só no Brasil, mas falando do Brasil, o que é a democracia. Nós temos uma democracia estruturada, né, por valores elitistas. Tá? Então, lá na ciência política, a gente trabalha os teóricos elitistas e é perceptível isso. Então, quando ela se torna participativa, né, então ela se torna incômoda. Então, por isso que nós, assim, em termos de imigração, nós não temos ainda uma política pública firme, nós temos um micro, que se chama uma política social emergente. Tá? É isso que nós temos. Mas assim, o fundamento teórico que vocês podem dar, alunos, é buscar elementos assim lá na sociologia freiriana, tá? Que é uma sociologia que está muito em voga. Eu não quis entrar na questão nazifascista, né, que eu estou tomando alguns cuidados aqui na minha fala, etc. Mas, assim, hoje tem uma construção, tá, muito forte dentro da perspectiva, né, entre o Estado e nação sobre um olhar, né, norte-americano baseado na sociologia freiriana, né, que é uma sociologia que vem lá do Boase, que na realidade coloca essa diversidade cultural associada ao econômico sendo algo extremamente bom. Tá? Então, por que, Fabiano, que tu perguntou por que os brasileiros vêm para o Brasil? A minha resposta,
do viés sociológico, é pela construção que se foi, pela venda dessa imagem, né? Para os italianos, no primeiro momento, né, Gasgueto, foi ótimo, tá? Mas depois, quando eles viraram anarquistas, aí complicou, porque daí tem as relações de trabalho, né? Daí complicou. Daí o Vargas, né, lá no Estado Novo, teve que fechar as portas, né? Aonde se falava tudo em italiano, não, é tudo tupi-guarani, né? Que nem fosse a literatura lá do Lima Barreto, né? Se criar uma identidade nacionalista exacerbada. E tem muitas coisas, né, Yuri, que estão voltando à tona agora, e assim, infelizmente, nós temos que tomar esses cuidados. Então, assim, por que, assim, fechando assim, a minha fala que está longa, tá? Por que hoje o Brasil é um atrativo por essa venda construtiva dentro de um processo histórico, né? Que hoje, né, por que o preconceito contra o imigrante? Tá? Por que o preconceito imigrante? Não, agora a visão, assim, é estrutural. Tá? É estrutural, tá? Por quê? Por que nós não podemos aceitar os venezuelanos, haitianos? Tá? Daí vem o vitimismo do mito do hospitaleiro. Qual é o vitimismo? Somos um país pobre, nós não podemos receber o outro, tá? A nossa economia está quebrada, ainda pior agora, né, com a pandemia. Nós não temos hospitais nem para nós. Como é que nós vamos ceder os nossos leitos hospitalares e o nosso fantástico SUS, né, que é fantástico realmente, né, para o outro, né, para o estrangeiro? Nós não podemos receber ninguém, tá? Então o imigrante hoje, ele rompe, né, uma metamorfose desse mito hospitaleiro, mas na realidade é o bode expiatório dos problemas que nós vivenciamos. Tá. Acho que é isso. Desculpa agora, Yuri. Não, estou ouvindo e estou pensando nessas questões, então acho bem interessante, né? Como isso ajuda a fortalecer essa ideia do imigrante, né? Ele volta agora nessa... Porque a gente tem uma ascensão de um discurso muito nacionalista e novamente, para se consolidar uma identidade nacional, você constrói ela em oposição à outra, né? A outro. Então, a gente pode ver essa questão da xenofobia e na construção desse outro justamente com o imigrante, né? O outro, aquele que não é nós. E o que é nós? Aquilo que não é o outro. E esse outro sempre no pejorativo, e se a gente for resgatar historicamente, a gente vai desde lá dos gregos, né, chamando de bárbaros todos aqueles que não compartilham da sua cultura, passando pelos romanos, ou por aquilo que o Eduardo Said fala do orientalismo, né, criação eurocêntrica da noção do mundo oriental, né, nós ocidentais, eles orientais, mas o pessoal no Oriente nunca disse que eles eram orientais. Essa construção foi feita a partir de uma visão já preconceituosa, onde os orientais são bárbaros, né, que devem ser combatidos. Isso está na gênese das cruzadas, e isso vem se arrastando durante todos aqueles séculos ali, e a gente tem uma relação muito complicada da expansão do Império Turco-Otomano dentro da Europa, que vai se arrastar até a Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem esse argumento, né, essas construções de identidades nacionais a partir do século XIX, muito em oposição ao outro. Isso estoura na Primeira Guerra Mundial, estoura na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil ele conseguiu, de alguma maneira, né, na busca de sua própria identidade nacional, isso sempre foi um problema sociológico, um problema histórico, né, definir o que é o brasileiro, antigamente qual é a raça brasileira, né. Então os fascistas brasileiros têm um problema gigantesco, porque na Europa é fácil, né, a raça pura, né, lá é mais fácil dizer qual é a raça pura, aqui já fica, pô, mas qual que é a raça pura do Brasil, né? E aí os caras tentavam achar saídas e argumentos para isso, né? Os integralistas, né, vão dizer que a raça brasileira é a mistura das três, mas sempre com o branco liderando, né, obviamente. Então a gente continua tendo esses problemas internos, e novamente volta a ter um discurso nacionalista muito forte, e não à toa volta a ter muito caso de xenofobia, justamente por causa disso, porque se eu tenho que identificar o que é o brasileiro, eu obrigatoriamente tenho que dizer o que não é o brasileiro. Isso acaba sendo sempre vindo num viés negativo, né? Então a gente vai ver muito... o professor Auro falou muito interessante, ou seja, a gente tem uma ausência de política pública. A gente teve nos últimos 20 anos criação de leis em relação
a imigrantes, né? Tem até uma lei de 2017 que fala sobre a chegada dos imigrantes, porque a última que tinha era da período da ditadura militar, onde você não pode nem falar imigrante ilegal, porque supõe-se que é um direito humano imigrar. Então, nenhum imigrante é ilegal, ele pode ser um imigrante irregular, mas nunca ilegal, né? Então, só para ver como na semântica, entrando no português do Fabiano aí, né? Numa questão de semântica, tu define como a gente enxerga esse imigrante, né? Ele é um imigrante ilegal. Então, você já está olhando para ele como o outro, como aquele que está invadindo o meu espaço, né? E, na verdade, pouco se justifica. O Brasil construiu uma diplomacia internacional de não se envolver em conflitos, de não se envolver, de não tomar partido. Inclusive, houve uma ruptura nesse atual governo em relação a isso, porque o Brasil sempre foi muito neutro e construiu essa imagem lá fora de um país que recebia todo mundo, que dialogava com todo mundo. E isso sempre transformou a imagem do Brasil num país receptivo a imigrantes, e assim foi. Mas a gente está vendo agora, e tem dados sobre isso, até fechei a aba sem querer aqui sobre isso, mas um aumento assim, exponencial de 600% por ano de denúncias de xenofobia dentro do Brasil, né? Ou seja, a gente está piorando essa visão interna do brasileiro em relação a essa pessoa que chega de fora, e a gente está vendo isso aqui, né? Uns poucos anos atrás teve na região metropolitana de Porto Alegre um haitiano que estava trabalhando, ou seja, ele estava num posto de gasolina, ele era um frentista, e ele foi atacado por um brasileiro, né? Chega a dar amargo na boca de compartilhar a nacionalidade que é essa gente, mas por um brasileiro que foi lá e começou, volta pro teu país, sai daqui, que não sei o quê. Foi um vídeo que viralizou uns 2-3 anos atrás, e isso só tem aumentado, né? Em Caxias teve um imigrante haitiano que foi agredido, né? Teve outro que tacaram fogo nele. Então, assim, realmente é uma situação que parece que tá piorando, e os dados têm comprovado isso, né? Então, realmente o Brasil vive uma onda xenófoba, assim como vários lugares do mundo também, e isso tem sido realmente um problema. O interessante é que o nosso debate, nós estamos falando sobre o preconceito, né? Esse preconceito não é só aqui, é mundialmente, né? A gente está vendo isso aí. Mas nós temos que se deter no nosso aqui, porque as provas, né, de redação, elas se detêm muito Brasil. É Brasil que eu vou ter que falar. Então, eu tenho que ter essa argumentação. Vou deixar agora com vocês o seguinte. Eu sempre gosto de fazer a live aí, vocês vão... O Yuri sabe aí, o pessoal... É uma hora um pouquinho ali, para não deixar muito cansativa. Vou deixar agora vocês fazer o fechamento de cada um aí. Fechar? Pode fechar aí, assim, com a tua ideia, o que tu acha, o que pode ser feito. Eu acredito que o que a gente tem, né, como várias coisas que aconteceram no Brasil ali, depois da abertura política nos anos 80, é o que dá para fazer no momento, né? E, infelizmente, a minha percepção da atual conjuntura do país é que isso não melhora tão cedo. Tá? Então, para quem está estudando, para quem quer escrever uma redação do Enem, eu sempre falo para os meus alunos que tu não precisa concordar com o conceito de dívida histórica, mas tu precisa entender como ele se configura, como ele se projeta. E é basicamente o que eu falei aqui, né? Que tu tem um país que tem um Estado escravista, tu tem um país que favoreceu a entrada de imigrantes pelo simples fato de serem brancos e porque não conseguem mais comprar negros, e tu tem uma política que acolheu esses imigrantes europeus, esses brancos, ok? E facilitou a integração deles na sociedade, tanto é que a gente pode ver no nosso estado aqui as regiões, né, são cidades bem desenvolvidas do ponto de vista econômico, e com os descendentes de escravos e com os ex-escravos. E quando a gente fala das leis de cotas e tal, a gente está falando que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com essas populações. Não são os descendentes de italianos, não são os descendentes de alemães que têm dívida histórica. É o Estado brasileiro que está devendo uma política pública eficiente. Eu tenho algumas críticas contra a questão de cotas, claro que sim, mas uma coisa positiva, que o Estado percebeu que ele está devendo. Isso é positivo.
Ah, mas é só para quem termina o colégio que pode ingressar na universidade. Ah, porque não são todos que conseguem terminar o ensino fundamental, imagina o ensino médio. Tem todo esse debate. Mas o conceito de dívida histórica é fundamental para desenvolver um argumento numa redação, para conseguir interpretar uma questão de história, até mesmo uma questão de sociologia. É interessante saber essa história da imigração no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Historicamente conhecida no Sudeste ser a imigração, primeiro o sistema de parceria, que acabava quase escravizando esse imigrante branco, e depois o sistema subvencionado com o Estado, né, sendo facilitador para a passagem, porque vai substituir a mão de obra negra no café, e aqui para ocupar as áreas devolutas dentro do conceito de branqueamento. Eu saliento isso aí, acho que tem que ser... É importante isso, e eu vou encerrar contando uma coisa que aconteceu comigo lá no programa de pós-graduação, Yuri, durante uma aula com uma professora da Argentina. Ela falou que, mas o estado de vocês aqui é muito branco, eu não vi nenhum negro. E a resposta que eu dei para ela, eu levantei a mão assim e falei, professora, a senhora está num espaço branco, tem muito negro em Santa Maria, mas nós escondemos eles muito bem. Eu sou de Santa Maria, se a senhora quiser, eu vou com a senhora numa vila e mostro onde eles estão. A senhora frequenta aeroporto, rodoviária, e shopping e universidade. Né? Tem uma questão geográfica envolvida aí também, uma questão de ocupação de passos. E depois a gente podia ficar semanas debatendo sobre isso, falando sobre a profissão, falando sobre o preconceito que se tem com o trabalho braçal aqui no Brasil, que aqui no Brasil trabalhar de garçom, de babá, de faxineiro é demérito, é visto como um demérito, mas aí se tu vai fazer um intercâmbio na Austrália é maravilhoso, tu ser babysitter, ou tu trabalhar num McDonald's, sei lá eu onde, né? Aí é chique. A gente podia falar do complexo de vira-lata, a gente podia falar de um monte de coisa, né? Mas infelizmente a nossa população, pelo nosso histórico, e isso é uma questão uma crítica que eu faço aos historiadores, né? Como é que um professor de matemática consegue vender para um aluno que ele precisa aprender geometria, precisa saber calcular ângulo, porque um dia ele pode precisar calcular uma área de um piso de uma casa que ele vai trocar. E o aluno compra isso. Não, matemática é importante. E como é que a gente não consegue mostrar para o nosso aluno, eu estou falando do agente genérico, tá? Não a gente aqui, pessoal. Como é que os professores de história não conseguem mostrar para os alunos que os conceitos que eles desenvolvem não são conceitos que ficam nos livros empoeirados. São conceitos que te fazem viver em sociedade e combater esse tipo de preconceito. Em algum momento a gente falhou, a gente tem que retomar isso. E eu encerro o seguinte. Tu já viu uma fórmula de Bhaskara atravessando a faixa de segurança? Não viu, né? Agora tu já viu um fascista? Passei a bola. Tem que saber reconhecer para saber que é um fascista. Eu vou lá, eu me senti agora provocado, humilhado, o estigma das humanas agora. Pior que é uma verdade. Não, foi o nós genérico, não foi para nós aqui. Não, foi genérico, né? Foi no varejo. Não foi... mas assim, ó, é duro essa vida assim as humanas elas têm essa primeiro tem aquele debate ridículo, né? Se tem que ser uma ciência, a matemática não menosprezando os companheiros das outras áreas, né? Mas até hoje tem gente que acha que não é ciência, né? A história. Não, eu tenho inveja do jeito que eles vendem o peixe, porque o aluno acredita que ele vai usar aquilo. Ele acredita que aquilo vai fazer. Ele acredita, ele realmente acredita. Eu fico sabe por quê? Porque toda a questão do método empírico, que se tem a base vem do 19 ali, é sustentada dentro das humanas, né? Os outros daí só copiaram, né? Bom, mas apenas uma provocação para não me sentir tão angustiado e tão fracassado enquanto professor das humanas, né? Das humanidades, né? Ficou bonito, humanidades. Mas assim, ó, a minha fala final, assim, eu gostei ali, Gasgueto, da questão da professora argentina, né, que veio, eu achei que ia encontrar só gremistas aqui, por exemplo, né, só colorados, mas existe chavantes também, existe torcedores do Coloradinho, né,
Assim, me preocupa um pouco isso, né? Achei que eu ia chegar aqui e tá todo mundo de bombacha, né? De lenço vermelho ou branco, né? Todo mundo andando a cavalo, né? Né? Então é uma imagem que se constrói do povo sulino, né? Ainda mais agora, essa semana, que está mais forte ainda pelas nossas cores, né? Mas enfim, isso aí é uma ideia também que é construída, e a culpado somos nós aqui da sociologia. Agora eu vou jogar a culpa para mim. Obrigado, senhor Oliveira Viana, por ter construído essa tese do branqueamento. Tá? O resto é com Gilberto Freire, que é lá no Nordeste. Tá? Mas essa ideia que se tem, né, do povo sulino, né, pela própria questão climática, né, pelo Pampa, enfim, né, pelos cenários que nós temos aqui, né, se constrói essa imagem, né. Como se constrói essa imagem? Aqui é só católico, tá? Aqui é só protestante. Desculpe o termo aí, essa porra não é bem assim, tá? Então você vai ali na região sul do estado, você vai lá em Porto Alegre, a maioria, né, existe uma divisão religiosa, que também é uma forma que nós não conseguimos abordar por causa do tempo, né? Nós temos a Umbanda bombando aqui no estado. Dá para fazer um show sobre religião. Sim, tem um monte de terreiro aí, terreiro forte, pessoal, tá? Inclusive, né, dentro da historicidade, né, professor Guilherme Gasguito Dias, tá? Então, nesse processo aí, né, por exemplo, lá nas charqueadas, né, no sul do estado, né, antigamente os negros, né, eles pegavam e ficavam enganando os seus senhores, né, como adoradores, né, e professavam a fé católica, aquela outra. Aí ia lá numa grutinha, né, numa charqueada, no fundo do casarão, aí lá embaixo, né, eles já puxavam algum instrumento, né, e ficavam ali adorando, né, os seus orixás. Então, mas existia uma discriminação muito forte por parte de uma elite, né, charqueadora, que é influenciada também por uma sociologia que depois vai ser construída lá com Florestan, com o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é a questão do negro, né, que eu não consegui tratar aqui, tá? Mas assim, ó, a sociologia... Também é violência, né, Alvio? Isso são outras formas de violência. Sim, não sim. É só físico, é simbólico. Silenciamento, né? Em relação a crenças, a valores, né? Uhum. Então é uma gama muito grande. Esse nosso assunto daria umas 10 lives tranquilamente, cada uma um assunto desse. Por isso que eu fiquei incomodando o Fabiano. Tá, mas o que tu quer? Mas o que a gente vai falar? Porque é um universo, cara. E aí nós temos, né, aquela questão, né, como é que o brasileiro ele reage, né? O refugiado ele tem uma visão negativa, tá aí a prova dos nossos irmãos venezuelanos, né? Se o Uruguai se refugiasse aqui, primeiro ia tomar um atum de laço, né? O argentino, principalmente, né? Agora, assim, o imigrante, assim, ele é visto, né, mais ou menos, né? O imigrante, né? De repente até um europeu branco de olhos azuis, aquela coisa toda, né? Agora, aí vem o que o Gasguito colocou ali, a questão do complexo de vira-lata, né, pessoal? Nós temos, assim, ó, e usamos, né, como uma forma de resistência, de espulhar, de excluir o outro, né? Quer dizer, assim, ó, que o estrangeiro, sim, daí ele soa um pouquinho melhor que o refugiado e que o imigrante, né? Então, o nosso olhar é esse. Por quê? Pelo nosso complexo de vira-lata, né, um espanhol, né, um latino-americano é um de nós, tá? É um pobre bicho, tá? Né, não é um cachorro de raça, tá? Agora, quando a gente, nessa visão eurocêntrica, né, etnocêntrica, na realidade, cultural, não, peraí, né? O europeu, né, o inglês, né, o lord. Então, quando a gente vê assim, não, eu vou para a Europa, eu prefiro ir para a Europa do que conhecer ali a Casa Branca na Argentina, tá? Ou conhecer agora, falar em 11 de setembro lá, o palácio lá onde foi assassinado. Rosada, tá trocando as cores da casa. Já tá bem louco. Rosada. Mas sei lá. Mas então tem todos esses elementos, né? E assim, ó, a sociologia clássica mesmo, assim, eu não vou poder falar isso hoje, mas ela trata, assim, ó, transversalmente isso. Então, não especificamente, mas assim, quando você fala lá no Durkheim, quando você fala no Weber, eles estão voltados essencialmente a uma visão religiosa da coisa, e mostrando, assim, por exemplo, que os protestantes, né, eles têm, assim, um espírito vocacional muito maior que o outro. Então se cria dentro da sociologia clássica, no primeiro momento, essas relações. O Durkheim, por exemplo, né, então ele vai escrever também muito sobre isso, ou seja, divide o indivíduo e a sociedade. Então isso é uma forma de discriminação.
e se aplica, né, eu não estou forçando a barra aqui, mas se aplica aos casos dos imigrantes, e a visão de alteridade como a gente vê o outro, né? Então, somente depois, no início do século XX, com toda aquela lambança, com a crise de 29, se funda uma nova escola, né, que vai buscar no Zimmel, né, a chamada teoria interacionista, aonde os primeiros estudos vão se fazer. Aí entra as questões simbólicas, que nem o professor estava colocando, onde entra a psicologia para estudar isso aí também. Então, a Escola de Chicago, ela dá essa contribuição com o Zimmel. Então, são elementos assim que eu vou deixar picando para o aluno ir buscar na hora de montar ali o seu argumento, né? Se possível, usa um autor, mas usa de forma assim o mais correta possível. Tá? Não viaja. Não viaja demais, não viaja na história, não inventa conceito que não existe, tá? Então, seria isso, pessoal. Desculpa se não poder ter contribuído um pouquinho mais aí, tá? Capaz. Yuri. Então, eu puxei aqui rapidamente, porque eu tinha esse número na cabeça, mas eu não lembrava direito, mas o Rio Grande do Sul tem a maior proporção nacional de adeptos da Umbanda em Candomblé, mas quase 5 vezes mais que na Bahia. Só pra... Verdade. Porque a gente fala de religiões de matriz africana, relaciona automaticamente a presença negra e fala, na Bahia tem mais negro, então lá tem mais. E o Rio Grande do Sul tem 5 vezes mais. Então, você vê como tá intrínseco, né, essa questão do preconceito religioso também. Acho que essa questão assim, para encerrar, né, o que eu poderia falar sobre isso? Primeiro, entendo isso que o Fabiano fala, que a gente tem que concentrar na questão do Brasil, né, mas a gente tem que lembrar também que os brasileiros sofrem preconceito lá fora, né, os brasileiros em Portugal, sim, os brasileiros na França, os brasileiros em outros países, a gente tem, assim, vários casos, né, relatados pessoalmente, inclusive, de amigos e pessoas que foram para lá e voltaram com esses relatos. Então, acho absolutamente triste um brasileiro reproduzir esse tipo de comportamento xenófobo, né, que ele sofre lá fora, querer reproduzir com alguém aqui dentro. Primeiro porque não existe o brasileiro, né, o brasileiro, ele é essa amálgama de açorianos, espanhóis, negros trazidos como escravos para cá, com indígenas, com poloneses, italianos, alemães, russos, no Rio Grande do Sul, então, né, quantos dessas... Falamos nos judeus aí, tem aqui em Itália, judeus, japoneses, temos imigração japonesa aqui também, né? Então, se a gente for falar de Rio Grande do Sul, né, açorianos, italianos, alemães, enfim, como é que a gente pode dizer, né, nós brasileiros, né, contra eles os imigrantes? Como assim, cara pálida, né? Como é que você pode dizer que você tirando uma família tradicional indígena, caigangue, ou alguma coisa assim, você não pode ser contra imigrantes, porque você é resultado de séculos de imigração de algum povo que veio para cá naturalmente, né? Então, é uma tristeza gigantesca a não compreensão disso pelos brasileiros, né? De não entender que, querendo ou não, somos todos filhos de imigrantes, em algum grau, em algum nível, de algum tempo, e que não é porque nós estamos aqui há um pouco mais tempo que nós devemos negar isso a quem, por um acaso, acaba caindo nesta terra de meu Deus, lembrando que, na maior parte das vezes, esses imigrantes não vêm porque está tudo bem no seu país, né? Eles vêm justamente porque eles estão sonhando com um lugar melhor, um lugar que eles possam ter mais oportunidades, que eles possam fugir de conflitos, de desastres naturais, de perseguições políticas. Então, prefiro pensar num país que seja o sonho de outras pessoas do que um Brasil que nega a essas pessoas aquilo que elas pensavam sobre nós, né? Lembrando que o direito de imigrar é um direito humano, todas as pessoas têm o direito de fazê-lo e, enfim, quem somos nós para querer violar um direito humano, né? Ou seja, um direito que a todos nós cabe. Inclusive, talvez a gente precise um dia, então é bom a gente oferecer a mão, né, para as pessoas de todo mundo, de todas as religiões, de todas as cores, porque a gente nunca sabe do futuro, vai saber, né, o que pode acontecer. Então, encerro fazendo essa crítica à hipocrisia brasileira sobre a relação do imigrante, quando todos nós somos
filhos de imigrantes em algum nível, em algum tempo, em algum lugar. Certo? Obrigado. Encerrou de forma poética. Ficou bonito, rapaz. Ficou bonito. Pessoal, que nem diz aqui, é os guri, né? É os guri, né, Eliane? Seguinte. Gostei do guri, ficou bom. Queria convidar vocês aí para nós formarmos essa mesma mesa de debate aqui no dia 30 de setembro, com o tema O Preconceito contra os Brasileiros no Exterior. Por isso não estava suportando a gente, né? Aí, ó. Então nós vamos para o outro lado. Fiz a ponte já, então. Agora nós vamos falar os emigrantes, aquele que sai, então, e vai buscar soluções lá fora. Como nós já começamos o debate, é porque assim, ó, a minha ideia foi formar essa mesa. Eu tenho mais 4 componentes que podem entrar com temas, só que os outros são de geografia e filosofia. O Andrei, tem o Vinícius, tem o Roger lá de Pelotas também. Então o pessoal quer participar. Eu disse assim, não, eu tenho aqui já minha mesa composta, e nós vamos alternando aí. Até eu fiz um bate-papo com o Roger e com o Vinícius, que é lá de Recife, de geografia também, onde nós conversamos sobre a Amazônia Azul. E ficou muito legal o papo disso aí, para ajudar eles a escrever. Porque é um tema bem complicado escrever sobre a Amazônia Azul. Então, essa banca aqui se forma, tá? Daqui uns dias nós estamos virando o Pretinho Básico, tá? Vamos preparar um cardápio de piadinha, então. Uma piadinha aí. Quem é que vai ser o Potter? O Dias está mais ali pro aquele que falava dos carros. Do Alcemar? Alcemar. Pedro Manioto. O Tempra. Não, beleza, pode chamar aí também, mas é um tema que realmente tem muita coisa para falar. E a ideia é essa, a ideia é fazer o Gordo Debate aí, né? Você liga no Gordo Debate de 15 em 15 dias. Certo. Na semana que vem eu vou intercalar, que eu vou receber o Rômulo Bolivar, lá do Rio, também professor de português, mas nós vamos conversar sobre a evasão escolar na pandemia. Que também é um tema... Tá ligado? Óbvio que tá ligado, né? Porque a questão social tá ligada à questão racial. Dá para brincar também, dá para nós refletir um pouquinho aí. Sim, importante tema, cara. Esses temas aí, trazendo para essa gurizada aí, tá? Um abração a todos aí, não saiam, fica aí, só dá um abraço para eles aí, que eu vou fechar aqui. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, galerinha.